Valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento, entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Rui Carlos Chagas. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Não perturbeis, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus, segundo Mateus, capítulo 19, versículo 6. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de faculdades materiais para lisonjear os sentidos. Lembrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significado mais vasto. Não separeis o que Deus ajuntou. Corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência é a sentinela vigilante do Eterno. A menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. O Pai criou seres e reuniu-os, criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepara-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu. Os resultados de sua ação infeliz, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas.
O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 27 anos. Até hoje foram produzidas 1.442 edições. Programa Espírita Terceira Chamada cumprindo seu papel, levando informações atualizadas, também analisadas à luz da doutrina espírita. Doutrina espírita é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos, sinalizando também que o nosso corpo sofre modificações ao longo da evolução. Você sabia que a perspectiva de vida aumentou mais de 100 anos e alguns cientistas já estão dizendo não morra durante esses 3 anos. Já ouviu falar isso nas redes sociais? Sabe por quê? A ciência avança e estão se encontrando tecnologia para que as células doentes elas se reinventem e o processo de envelhecimento delas deixem de existir, fazendo com que a alma humana, espírito imortal, fique mais tempo no corpo de carne. Já o espiritismo classifica como sendo a própria tecnologia humana, fazendo com que o nosso corpo material fique ainda muito mais espiritualizado. São essas informações que o Terceira Chamada traz, dizendo que todos nós, sim, somos filhos de Deus, um projeto dele feito para a felicidade. Então não compre a ideia de que você nasceu para sofrer. Negativo, entenda. Trabalhe o seu atributo da inteligência. Papai do céu cria por amor. E com isso, nós começamos a estudar ainda mais o significado de cada coisa que está à nossa volta. Precisamos conhecer o nosso corpo de carne, porque hoje a neuroplasticidade já bateu o martelo desde a década de 60. A nossa mente tem a capacidade, sim, de remodelar a estrutura molecular do corpo. E falando em corpo de carne, vamos a uma curiosidade sobre o nosso corpo. É verdade que as impressões digitais se formam quando o bebê toca o útero da mãe? É uma pergunta, mas olha o que os cientistas dizem. As impressões digitais são formadas no feto ainda na barriga da mãe, mas nada tem a ver com a maneira como toca o útero. As digitais podem ser comparadas aos traços do rosto ou a qualquer outra herança física, e são determinadas exclusivamente pela formação genética do bebê. Independentemente das atividades que as pessoas realizam durante a vida, por mais que as mãos fiquem calejadas, as impressões jamais se alteram. Terceira Chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não creais que encontrarás a perfeição naqueles que o rodeiam. A sublimidade é difícil, portanto, se encontrar falha naqueles que você admira, não se decepcione. Dê a eles o maior carinho e apoio para que possam reparar as oportunidades perdidas. Não despreze a quem erra. Procure erguê-lo, exaltando aquelas qualidades que todos têm dentro de si, de modo que ele possa vencer e subir. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço da ADEPA é facílimo, ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto,
estará fazendo uma viagem ao mundo da informação espírita. O programa Espírita Terceira Chamada, ele é reprisado no YouTube, mas da ADEPA. Perdeu a edição passada? Vá lá no YouTube e acesse o endereço. Mas não esqueça de se inscrever e acionar o sininho, porque também existem outros programas da ADEPA, assim como palestras que são gravadas e postadas nas redes sociais. Também não deixe de dar aquela curtida no Instagram e Facebook e também compartilhar a página do Facebook. Até porque alguns expositores fazem visita a instituições espíritas. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. E até mesmo o algoritmo da rede social vai entender que você gosta de compartilhar emoções verdadeiras, emoções que levam qualidade de vida, e aí você passa a ser um grande propagador da boa mensagem. Como é que está aí o seu final de semana e as viagens para o interior do estado? Vai muito? Eu vou lhe dar uma dica. Quando você for à Vigia de Nazaré, faça uma visita ao Centro Espírita Ceareiros da Luz, que fica localizado na Rua Magalhães Barata, 232, bairro Centro. Atividade segunda, terça, quinta e sexta, sempre às 19h30. Você vai a São Caetano de Odivelas, lá também tem Centro Espírita. Centro Espírita Abnegados do Bem. Travessa Benjamin Constant, sem número, bairro Centro. Atividades segunda e sexta-feira, sempre às 17h. Bucólica, Ilha de Mosqueiro, Centro Espírita A Caminho da Luz, Padre Manuel Raiol, 823, entre as travessas Pratiquara e Comandante Ernesto. Atividades: toda sexta-feira tem palestras públicas, sempre às 19h. Meu querido amigo Rui Carlos, e as suas visitas às instituições espíritas, tem alguma para essa semana? Dia 11, no sábado, estaremos na Sociedade Espírita Servindo a Deus e o Próximo, na Fernando Guilhom, Jurunas, às 17h, ministrando um estudo ao grupo de idosos. E no domingo, às 17h, nosso estúdio na nossa casa, né? Nós vamos falar sobre o Evangelho sobre o Espiritismo, abordando a questão do Rico e Lázaro. É a nossa programação da semana. Rui Carlos, seu endereço eletrônico no YouTube, porque de vez em quando você faz aí umas lives aí. Qual é o endereço eletrônico? @Rui, o R maiúsculo, _M8W. Disponível a vocês, abertos para qualquer tipo de pesquisa no campo das palestras espíritas. Muito bem. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. Detalhe, última informação. Agora, na primeira quinzena de abril, nós estaremos na cidade de Salinópolis já programando uma palestra, cujo tema será Vampirismo Doméstico. Sintonias que atrai. Mas nós vamos dar melhores informações já lá no próximo domingo, mas já vai estar circulando nas redes sociais o local. Só estou, como diz o Andrade Popular, costurando com a turma de lá, onde vai ser o local. Vai ser um local público. A ADEPA sempre promove palestras em locais públicos para que as pessoas entendam que espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Tem muita gente vendo o espírito dentro de casa e não está entendendo nada. E a gente vai fazer essa palestra com base nestes depoimentos. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Grupo Bem Mais Que Mereço. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto.
gente tem o melhor do nosso ser. Porque a gente tem tanto medo de dizer: eu amo, eu adoro, eu preciso de você. Mas o tempo vai fazendo todo mundo perceber: tudo que é valioso está perto de você. E por tudo que eu tenho e tão pouco merecer, agradeço a Deus agora, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais. O que a gente insiste ou procura esconder, o melhor que a gente tem, o melhor do nosso ser. Porque a gente tem tanto medo de dizer: eu amo, eu adoro, eu preciso de você. Mas o tempo vai fazendo todo mundo perceber: tudo que é valioso está perto de você. E por tudo que eu tenho e tão pouco merecer, agradeço a Deus agora, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu E vamos a mais uma curiosidade cultural, curiosidade biológica, mundo acontecendo e por que a pomba branca simboliza a paz. Por quê? São duas histórias com raízes religiosas. Quando João Batista estava batizando Jesus, o Espírito Santo apareceu na forma de uma pomba. A outra história diz que, após o dilúvio, Noé soltou um corvo e depois uma pomba. Do corvo não se ouviu falar mais e a pomba voltou porque não encontrou lugar para pousar. Uma semana depois, a ave foi solta novamente e voltou com uma folha verde de oliveira no bico. Isso era sinal de que já havia terra firme em algum lugar. Como o branco simboliza a virgindade, paz e harmonia, uniu-se a pomba à cor branca e assim surgiu o símbolo da paz. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, por ele, Nonato França. Se está enfermo, não se impressione. Qualquer mal ou aparência de mal é coisa passageira. A única essência eterna e real é Deus, que é todo o bem, a saúde perfeita, a felicidade integral, as alegrias sem sombras. Se a doença o está experimentando, procure unir-se mentalmente à energia cósmica que lhe penetra o organismo, juntamente com o ar que respira, e busque assim o revigoramento e a purificação de todas as suas células. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar.
Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 29 de março de 2026. Caçadora de asteroides. Conheça a paraense que já identificou mais de 500. Autor, Lucas Quirino. Márcia Kish integra a International Collaboration em parceria com a NASA, na qual já detectou mais de 500 asteroides e foi condecorada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Em meio à vastidão silenciosa do espaço, onde rochas milenares cruzam órbitas invisíveis e guardam pistas sobre a origem do Sistema Solar, uma pesquisadora paraense tem ajudado a escrever novas páginas da astronomia. Longe dos grandes telescópios e centros espaciais, é de frente para a tela de um computador que Márcia transforma a curiosidade em descoberta e faz do Pará um ponto ativo no mapa da ciência mundial. Educadora e pesquisadora apaixonada desde a infância, Márcia se tornou um dos principais nomes da ciência cidadã no Brasil, ao ultrapassar a marca de 500 detecções de asteroides por meio do International Astronomical, iniciativa internacional em parceria com a NASA. Registrado entre 2023 e 2026, rendeu o reconhecimento do Ministério da Tecnologia e Inovação, com a concessão de medalhas de mérito. O interesse pelo universo começou ainda na infância, impulsionada por experiências simples, mas marcantes, como visitas escolares ao planetário. A partir dali, o fascínio pelo céu se transformou em propósito. Eu sempre amei a astronomia, desde criança. Amava saber sobre os planetas, constelações, Sol, asteroides. Quando eu era criança, o meu sonho era ganhar um telescópio. Eu amava ir aos passeios da escola no Planetário do Pará. Era incrível. Desde então, minha curiosidade só aumentou. Quando cresci, me interessei por tecnologia e astronomia. Fui crescendo ainda mais. Participei de alguns cursos livres na área e depois passei a atuar de forma prática analisando imagens de telescópio. Nonato e Rui, sabe que eu me lembrei em Mosqueiro. Mosqueiro foi também alvo no mundo inteiro, onde um grupo de jovens, se não me engano, ganhou uma bolsa de matemática, ou ganharam um concurso aí a nível Brasil e que se teve projeção. Mas por que eu trouxe essa matéria? Você sabe quantos jovens acham que Belém é nada? E aí fico desestimulado, que não acontece nada e tudo mais. Não. Você pode ganhar o mundo, meu querido jovem. Basta você realmente querer e se empenhar naquilo que você gosta. Não existe, Nonato França, distância para o conhecimento, nem lugar fixo para o conhecimento. Todo lugar você pode desenvolver algo que você pode, inclusive, até colaborar, como essa jovem paraense, para o mundo todo, não é verdade? Você que é avô aí, você não estimula isso nos seus netos? Não estimulou isso nos seus filhos? Acredite em você, essa que é a realidade, né? E fomos também, digamos assim, influenciados dentro da nossa criação com os pais a buscar a independência e o conhecimento. E principalmente o conhecimento. Está de parabéns essas jovens, né, Márcia, tá certo? E essa juventude que hoje, né, tem uma visão muito diferente de nós, apesar de que, não é? Nós, no nosso tempo, também tivemos esse desejo do conhecimento, de progredir na vida, não é? E agora você colocou muito bem essa jovem e os outros no campo da pesquisa, no campo de vez em quando está surgindo ciência, aqui, não é mesmo? Que eu ando lá por Mosqueiro é precário, mas a gente vê jovem passando com aquela vontade mesmo de crescer. E salvaguardando as devidas proporções, para alguém ter outra
questão da influência da mídia, não é? No meio com os jovens, para essa ideia de buscar a aparência, a fisionomia de uma ideia digamos assim, diferente. Quando eu digo assim, diferente do meio de comunicação, né, que tem a questão o tal empoderamento, né? Exatamente, e a influência digital, essas coisas. Essas histórias todas, mas tem esses jovens que buscam realmente na ciência. É o desejo, no caso dela, ela mesmo mostra, era um desejo nato de buscar o conhecimento do que se passa além do planeta e além das estrelas. Muito bom isso aí, que sirva de incentivo ainda mais. Meu querido amigo Rui Carlos, você como expositor espírita e pesquisador, vamos estimular essa garotada a não desistir das próprias habilidades que tem, né, Rui? Sim, sem dúvida nenhuma. O próprio Jesus nos recomenda em uma frase histórica do Evangelho, quando diz que nós conheceremos a verdade e ela nos libertará. Esse conhecer a verdade também se estende ao campo da intelectualidade, o qual é uma fome permanente do homem. A de nós, se não desenvolvêssemos uma intelectualidade. Não estaríamos falando neste microfone nesse instante, nem estaríamos celulares nas mãos para nos comunicarmos com qualquer parte do mundo. Isso é efeito do nosso desenvolvimento, que deve ser uma sede permanente. Sabemos, a doutrina espírita nos ensina, que o espírito desenvolve numa encarnação os dois lados, um intelectual e outro moral. É bem verdade que em proporção diferente. Nós estamos desenvolvendo. E a juventude tem que entender isso e sempre ter essa sede do conhecimento, pois afinal todos nós podemos ter abertura a um conhecimento não pleno, que é de Deus, mas relativo às nossas condições humanas. E é interessante, Rui Carlos, você lembrou de Jesus, a gente lembra também do fenômeno reencarnação na nossa vida. E aí quando começaram a falar de Jesus, aí perguntaram a si mesmo, de onde ele veio? De Belém. E por acaso já surge alguma coisa boa lá de Belém, mas não é Belém do Pará não, é lá do outro lado. Então quer dizer, o próprio Cristo já nos dá exemplo, né, Rui? Que não interessa onde você nasce, não interessa onde você foi colocado na reencarnação, você nasceu com um objetivo. Identifique esse objetivo e trabalhe. E siga realmente aí o tópico que o Nonato deu. Nada de ir por influências erradas, sabe? Às vezes você quer tanta coisa e perto de você tem mais coisas nobres a serem feitas pelas suas próprias mãos. Papai, mamãe, vovô e vovó, titio e titia, jamais deixe de incentivar o seu menino a estudar, a crer nele e a colocar ele. Se você está aqui, é porque você tem algo para fazer aqui. Se caso for necessário ganhar o mundo, a própria lei, sem perturbar a sua vida, vai lhe encaminhar. Então por isso que tem gente que nasce no local, se desenvolve lá, mas ganha o mundo. E tem gente que já cria-se a própria estrutura no ambiente onde nasceu. Parabéns a todos os jovens que acreditam. Acreditam em si, nas suas próprias potencialidades e crê. Nascemos para algo de bom, nascemos para algo de bom. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, Renato e Zé Luiz, Estrela Chuvosa. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Estrela chuvosa que queima e que molha meu interior. Oh, oh, oh.
sua cor, que a gente respira, se agita, se excita e recita em beijos de amor. Um passeio pelo rio Guamá, Marajó, Mosqueiro e Marudá, terra, cheiro do Pará, Patiçori, morena, pra te enfeitar, pra dançar, carimbó, siriá, pra dançar, carimbó, siriá. Terra, nasce linda e bela flor, estrela chuvosa que queima e que molha meu interior. Oh, oh, linda, tem no verde a sua cor, que a gente respira, se agita, se excita e recita em beijos de amor. Oh, um passeio pelo rio Guamá, Marajó, Mosqueiro e Marudá, terra, cheiro do Pará, Patiçori, morena, pra te enfeitar, pra dançar, carimbó, siriá, pra dançar, carimbó, siriá, pra dançar, carimbó, siriá, pra dançar, carimbó, siriá, pra dançar, carimbó, siriá. E vamos a mais uma curiosidade. Por que as galinhas balançam o pescoço quando andam? Gente, é tanta gente pesquisando as coisas, mas a gente precisa saber. Alguém bateu uma curiosidade, vamos pesquisar. E até mesmo existe, né, os veterinários que estudam o comportamento. Mas vamos lá, uma curiosidade bastante interessante. As galinhas têm a pelvis bastante rígida e fundida a várias vértebras no tronco. Bípedes, com pouca flexibilidade e muita rigidez, elas precisam mover a cabeça para frente e para trás a fim de se locomover. Tá certo, agora eu entendi. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Douglas, que elas ficam faceiras ao andar, ficam, viu? É engraçado. É verdade. Derrame raios de sol de alegria em torno de si. Desta maneira, formará um círculo de pessoas que sentirão prazer em estar a seu lado. Quando algum amigo seu estiver triste, sabe que encontrará alegria em você. Derrame sua luz sobre todos os que o rodeiam, porque a alegria é obra divina. Seja um raio de luz a iluminar as criaturas que se cercam de você. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos a saber. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmente a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Meu querido amigo Nonato França I,
Questão 386. Pode dois seres se conhecerem e estimarem, encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? E eis a resposta dos imortais: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro, e frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, os dois seres se aproximam devido às circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Donato França, é maravilhoso até a gente entender que tudo que a gente sente um pelo outro não se perde com a morte. Isso porque nós somos seres imortais. E é por isso que às vezes quando a gente reencontra alguém aí pela rua, vem aquele laço afetivo, a própria vida se incube daquele reencontro. A gente não pode, assim, como ele diz, a gente não lembra de detalhes, mas as leis da afinidade não falham nesse sentido, né? Com certeza. E eu pude perceber aqui, Douglas e queridos ouvintes, na pergunta há uma pegadinha, porque disse encontrar-se noutra existência corporal. É entendido. E a resposta é não. Mas isso não significa dizer aquilo que você já colocou, e a gente complementa aqui com o entendimento de que realmente essa lei de afinidade que faz parte da lei de atração, mas não a atração física, tá? Que a atração física fica por conta dos corpos, dos desejos, que é natural em nós quanto seres humanos encarnados. Está falando aí de uma outra circunstância, que é a afinidade no sentir-se, espiritualmente falando. E isso é interessante, que desmistifica a ideia que ainda persiste até no movimento espírita de essa questão de almas gêmeas. Pois é, olha, você abriu até uma fala bastante interessante. Quando você falou, ele está falando das atrações da alma, afetivas da alma que atravessam os séculos. E a gente sempre comenta aqui que matéria influencia em matéria. Então, às vezes, a atração que eu sinto por uma outra pessoa nem sempre é da alma, é coisa do corpo. E aí é que confunde as pessoas. Exatamente. Aí é que vem aquelas paixões desarvoradas. Isso. E aí, eu encontrei com a minha alma gêmea. Isso. Tem nada a ver. Então é por isso que a gente tem que estudar o que seja alma e o que seja corpo de carne, não é, Rui Carlos? Sim, que aliás, né, Rui Carlos? Rui Carlos, um rapaz jovem, uma vez eu passeando na rua, olha só essa, eu passeando na rua, né? Aí o Leandro Matias estava no carro, aí ele disse: Douglas, eu te vi. Tu tava andando na rua, e tu tava olhando para uma mulher muito bonita. Eu disse: qual é o problema? Matéria influencia em matéria. Aí eu olhei para a cara dele, a esposa dele estava do lado dele, mas ela era bonita, não era Leandro. Ele disse: era. Ele pegou um tapa da mulher, olha. Pois é. Aí quer dizer, eu encontrei com alguma alma gêmea? Não. A matéria, olhou a matéria, achou bonita e pronto, nada demais. Então, Ricardo, é isso que a gente também tem que entender, né? Existem os laços afetivos da alma, mas existe sim a matéria que influencia outra matéria. Eu queria até que você desenvolvesse, porque tem gente aí, como quem diz, perdendo a cabeça, achando que tudo é reencontro do passado, não é verdade? Sim, sem dúvida nenhuma, lamentavelmente temos ainda esta ideia, né? Estamos longe de encontrarmos aquele espírito afinado. Estamos hoje com espíritos que nós estamos resgatando, nos harmonizando, mas longe. Entretanto, isso não nos impede de nós sentirmos as vibrações e os outros sentirem as nossas. Sempre quando eu saio com a esposa em um determinado local, a gente tem se encontrado com muitas crianças que justamente dos seus carrinhos ficam fazendo adeus para nós sorrindo. Às vezes se esquece até dos pais e ficam com a cabeça virada para nós como se nos conhecesse, e sem dúvida nenhuma nos conhece. Porque sabemos, o Espiritismo nos ensina que o espírito na fase da infância, principalmente na tenra idade, ele está mais espírito do que matéria. Então eles olham para nós e dizem: eu te conheço, né? Nem queira saber quem tu foste, mas nos encontramos de novo. E como é bom quando isso são amizades que vão além do relacionamento físico. Temos que entender que o grande amor é um amor que ama almas, não o que ama corpos, porque os corpos perecem, as almas são eternas. Então que todos nós atentemos para isso e passemos a nos amar
como almas, com nossos defeitos, nossas invirtudes e virtudes, para realmente aprendermos a convivermos uns com os outros de uma forma equilibrada e harmoniosa. E o próprio Cristo já sinalizou muito bem isso que o Rui falou, nos reconhecermos como alma. Ama o teu próximo em espírito e verdade, porque isso atravessa as reencarnações. Então vamos estudar e para entender que nós estamos em mais um cenário da reencarnação, reencontrando almas, mas também em uma nova experiência no corpo de carne. Entenda-se como espíritos viajantes do tempo e do espaço. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Meus irmãozinhos, Rui Carlos, domingo de Páscoa, né? Você tem algum recado para a turma aí? Sem dúvida, uma data comemorada pelo cristianismo mundial, melhor, catolicismo mundial, porque outros países é outra data comemorada, mas nós temos que atentar para a origem da data. Essa é uma data eminentemente judaica. Era a comemoração do povo judeu da passagem do povo da escravidão do Egito para a libertação. Então é um grande feriado até hoje do povo judeu. E nessa mesma ocasião, Jesus foi, digamos assim, sacrificado no Gólgota pela ignorância dos homens. Coincidiu. Mas a palavra Páscoa, ela tem um sentido. Páscoa em hebraico significa pular. Então é sugerido para nós pularmos. Mas pularmos de quê? A corda, pularmos a roleta do ônibus para não pagar, ou pularmos as nossas obrigações? Não. Pular das nossas imperfeições para um estado melhor moral, de melhor equilíbrio. Este é o convite do feriado que nós estamos vivendo. É interessante que nós sabemos que coelhos não colocam ovos. Mas por que o coelho e o ovo associado ao simbolismo da Páscoa? Porque o coelho procria rapidamente. E nós queremos que as nossas virtudes imediatamente se fluam do nosso coração. Porque afinal, temos pressa de chegarmos à luz. Precisamos chegar, nem que seja pelo crisol da dor. Muito bem, só dando a nossa colaboração e espero que todos tenham feito o dever de casa. Unir e compreender que o Cristo é sempre aquele amigo incondicional, guia e modelo da humanidade, como já diz os bons espíritos. Agora é tempo de música, fique com o Grupo Arte Nascente, um toque de amigo. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Meu irmão, não fique aí parado, olhando para o lado, com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. Vá, ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder, pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo, com vontade, lutaremos pra vencer. Meu irmão, não fique aí parado, olhando para o lado, com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. Vá, ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder, pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo, com vontade, lutaremos pra vencer.
com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. Vá, ajude a todos que precisam do abraço. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, a melancolia. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A melancolia. Dentre os vários problemas com que se debate a humanidade, está a melancolia. A melancolia é um estado d'alma de difícil definição, porque se manifesta nas profundezas do sentimento. Sabemos que não nos encontramos pela primeira vez na Terra. Já vivemos aqui em outras épocas, em outros países, na companhia de outras pessoas. Viajores que somos da eternidade, trazemos em nós as marcas das experiências vividas nas várias existências. Hoje estamos na Terra novamente, num corpo diferente. Talvez nesse país por primeira vez, numa situação social diversa da vivida em outras épocas. Assim sendo, vez que outra nos deparamos com situações que tocam pontos guardados nos porões da nossa alma e sentimos uma saudade de algo que não sabemos o que é. Ou ainda, sentimos uma vaga tristeza, uma depressão injustificável. Fatos, situações, pessoas, música, perfume são indutores dessas incursões inconscientes no passado. E conforme tenha sido a experiência, será o sentimento. Se o registro é de uma experiência feliz, nos sentiremos bem. Se ao contrário, foram experiências malfadadas, teremos o sentimento correspondente. Existem pessoas que, quando se deparam com o tempo nublado, frio e cinzento, sentem-se deprimidas. Outras, o tempo chuvoso lhes faz sentirem-se muito bem. Outras ainda, quando ouvem uma música, sentem-se transportadas imediatamente de um estado d'alma a outro, completamente inverso. Por vezes, pessoas do nosso relacionamento nos dizem alguma coisa que nos deixa tristes, melancólicos, sem que exista motivo para tanto. Mas o problema não está no que dizem, e sim em como dizem. Quando nos percebermos mergulhados em melancolia, devemos fazer esforços para mudar o clima psíquico através da leitura edificante, de uma prece, da companhia de alguém que nos ajude a sair dela. Jamais deveremos dar asas a esse tipo de sentimento para que não mergulhemos nele ainda mais, a ponto de perdermos o controle da situação. Nos momentos de depressão, quando inconscientemente mergulhamos no passado, espíritos infelizes ou antigos comparsas podem tentar nos envolver nas mesmas teias dos equívocos por nós cometidos anteriormente, levando-nos a estados de difícil retorno. Por essa razão, é que não devemos nos entregar aos braços da melancolia ou da depressão. É imperioso que façamos esforços, que busquemos com muita vontade mesmo mudar nosso clima mental, buscando a sintonia com nossos benfeitores espirituais, que sempre nos amparam e auxiliam em todos os momentos da nossa existência. Agindo assim, guardemos a certeza que logo mais, num amanhã feliz, saberemos o quanto valeu a pena passarmos por essas situações com coragem e dignidade, porque então nos aguardarão de braços abertos os afetos dos quais tanta saudade sentimos. Expulse a melancolia da sua alma, fazendo luz íntima. Acenda a lâmpada do Evangelho na sua mente.
ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. E seguindo essas reflexões de Páscoa, com a alma realmente voltada à própria espiritualidade, nós, enquanto seres imortais, vamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto grau de evolução que nos é concedido. Lembrando que somos aquele projeto de Deus feito para a felicidade. Está acontecendo alguma coisa? Vamos seguir os conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Veio o Espiritismo nos sinalizando o mundo espiritual de uma forma muito mais científica. Existem sim espíritos amigos que estão nos ajudando a mais uma etapa reencarnatória. Nada de desânimo. Vamos renovar as nossas energias através da oração. E o programa Espírita Terceira Chamada promove isso. Então vamos unir os nossos corações. E você pensa que está sozinho nesse levante? Não, olha só quem está conosco. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gisele Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo, Clarice e Lúcia Vanderlei na Marambaia, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria na Travessa Angostura, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleitos e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas, e os amigos aqui da RBA, Nonato Cavalcante, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente
sem contar os obstáculos, a ver sem malícias, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimentos, a respeitar os semelhantes sem considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, e sem cobrar taxas de reconhecimentos. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela em cumprir os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora, sempre. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradável de Nonato França e Rui Carlos Chagas. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Sociedade Espírita Lírio do Vale. A apresentação, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última No Limite do Tempo por Nonato França. A felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.